E muitos ficam até constrangidas, quem não dá o dízimo não recebe a unção. Tudo cultuando o dízimo, para que o pessoal todo mês venha ter aquela obrigação e o costume de pagar a sua mensalidade. Tem outros que botam uma lista no mural da igreja, do espaço que eles chamam de igreja, e botam uma lista lá dos dizimistas e dos não dizimistas. Aí, se ele não vê o envelope, o seu nome lá, porque existe um supervisionador da sua vida, que vai olhar todo mês se você está dando algum dinheiro lá, dízimo. Se ele não vê o nome lá, vai sair seu nomezinho lá. Ó. Se não vê o seu nome no envelope, vai sair seu nome no mural. Não dizimista, fulano de tal. E aí, né, muita gente vai dizer o que? Está em pecado, está em maldição, está roubando a Deus. Tem pastores até que chegam para a ovelha e falam, você é ladrão. Por que eu sou ladrão? Eu não vi seu nome lá no dízimo, você não deu dízimo esse mês, você é ladrão. Horrível. Horrível. E aí muitos são excluídos de cargos, muitos que estavam louvando ou fazendo alguma coisa na linha de frente, fica no banco em disciplina, pagando lá sua penitência porque não deu dízimo. É uma escravidão religiosa, meu irmão. Sai de uma escravidão do pecado e entra numa escravidão religiosa. É um absurdo isso. Outros ensinam ao pessoal toda a ênfase é dízimo para ser abençoado, dízimo para ter isso, tem que dar o dízimo, ser fiel a Deus, dízimo. Dizendo que, fazendo com que o povo entenda que Deus é uma poupança, o qual todo mês você bota um dinheiro e aquilo rende. Que Deus é um caça-nica, que você bota lá e ganha um bocado. Criando um espírito de agiota no povo. Tem gente que vai e dá 100 reais dizendo, Deus é 100 para 1000, viu? É 100 para 1000. Deus não aceita barganhas com Ele. Ele pagou tudo e nos amou antes de a gente fazer alguma coisa. Ele não aceita barganhas, Ele não barganha com a gente. Em Efésios 1, versículo 3, Paulo diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O pessoal precisa de Jesus, do Evangelho do Reino, da sua graça para ser abençoado. E não embarganhar com Deus como objeto de troca, eu te dou e o Senhor me dá. Não, precisam conhecer o Evangelho do Reino. Vocês acham que eu estou sendo radical? Que eu estou sendo muito extremo, que não precisava isso? Não estou sendo radical, não. Estou pregando a verdade. Tem pessoas que me param e dizem assim, eu não faço isso não. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, para que ficar criticando? Eu discordo e você está criticando. Só que ele já comete um erro, porque ele diz que não concorda em eu estar criticando, já me criticando. Se você não concorda com as minhas críticas, então não me critique, porque você tem que dar exemplo. E aí eu penso que o cara não concorda com alguma coisa que eu falei, que eu citei um versículo errado e interpretei errado. Ele fala, não é isso não. Eu não concordo em você ficar falando de dízimo, dessas coisas. Pare com isso, pregue o Evangelho. E eu pergunto a você, então o que é o Evangelho para você, meu amado? Você nunca leu os Evangelhos? Se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver o que é o Evangelho realmente. Mateus 7,15, tomem cuidado, ele dizia, dos falsos profetas, que chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, são roubadores, são ladrões. E ele ensina como conhece esse pessoal. Em Mateus 16, versículo 6, Jesus disse, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com a doutrina dos fariseus. Então ele estava sempre advertindo o povo a tomar cuidado com essa doutrina falsa. Isso é o Evangelho. Jesus nunca teve problemas com pecadores. Veja na Bíblia ele tendo problemas com o pessoal que não fazia parte da religião. Ele não teve problemas. O problema dele era com pecadores religiosos, da religião. Esses eram os piores. Em Mateus 21, versículo 31, Jesus disse que as prostitutas e os publicanos vos precedem ao reino dos céus. Em Mateus capítulo 8, ou Lucas 7, Jesus falou de um centurião romano, que ele disse, nem Israel eu vi tamanha fé. E muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e os que são filhos do reino, fez uma ironia, estarão do lado de fora.
Então os que diziam ser religiosos era o maior problema para Cristo e que ele confrontava, e foi os que matou ele. O que é o evangelho para você? É o evangelho comodista? Que só fala Jesus te ama e vê lá o erro e fica caladinho? Como é que você quer libertar as pessoas de fora e pregar a verdade para as pessoas que estão de fora e pessoas dentro da congregação, dentro de ministério, de denominações sendo escravizadas com heresias e você fica calado? Isso é o evangelho? Em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres e para libertar os pobres e libertar os oprimidos. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Era um fardo leve, diferente do fardo dos fariseus, que botavam doutrinas pesadas que ele nem com um dedo queria mover, que eles e nem os seus filhos praticavam e nem os seus pais praticaram. Leia Mateus 23 todo, você vai ver ele censurando os fariseus. O que é o evangelho para você, meu mano? Em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 29, Paulo, com os bispos de Éfeso, ele quando ia fazer uma viagem longa e provavelmente poderia não mais ver aqueles irmãos em Cristo, ele disse: eu sei que depois da minha partida vão surgir no meio de vós lobos ferozes, vorazes, que não pouparão o rebanho, e eles vão trazer heresias, palavras pervertidas, para arrastar vocês para eles mesmos. E lembrem que durante 3 anos, não era um dia ou 2 não, durante 3 anos, eu vos adverti noite e dias com lágrimas. Paulo advertia o pessoal que ele ensinava contra esses falsos profetas e contra as doutrinas, os fermentos dos fariseus. Vemos isso nas cartas dele tudo. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, ele disse: não vos deixeis enganar por palavras vãs. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele disse: não deixe que ninguém venha te escravizar, te enredar, te laçar com suas vãs filosofias e vãs sutilezas, conforme o princípio e a tradição do mundo ou dos homens que não é segundo Cristo. Então ele sempre estava advertindo os seus discípulos. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo a partir do 13 ao 15, Paulo disse: esses são apóstolos fraudulentos, falsos apóstolos, e não é de se admirar que até o próprio Satanás tem o poder de se transformar em anjos de luz e fazer com que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim será conforme as suas obras. Então Paulo sempre estava advertindo, dizendo que homens se parecem ministros de justiça, mas são ministros do diabo, falsos apóstolos. Em Isaías, no capítulo 1, versículo 17, Deus disse: repreenda o opressor, defenda a causa da viúva e do órfão. O apóstolo João, em 1 João capítulo 4, versículo 1, ele disse: amados, não acreditem em qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo afora. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1 e 3, ele disse: assim como no meio dos homens surgiram falsos profetas, surgirão no meio de vós falsos mestres, o qual introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o próprio Senhor que os resgatou, e movido por avareza farão comércio de vós. Então Pedro alertou ali, dizendo que pessoas fariam comércio de vós. A visão e a pregação dos apóstolos era igual a Cristo, fazendo defesa da fé, se voltando contra erro e alertando ao povo. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho para você, meu irmão? Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo disse: acautelai-vos, tomem cuidado com os cães, tomem cuidado com os falsos obreiros.
Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 16, Paulo disse: eu estou incumbido pela defesa do Evangelho. No versículo 27 do mesmo capítulo, Paulo disse: vamos batalhar junto pela fé do Evangelho, a fé evangélica. Judas, no versículo 3, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: amados, quando eu empregava toda diligência, todo esforço em vos escrever sobre a nossa comum salvação, eu me sentia impulsionado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, esforçadamente pela fé que foi dada aos santos. E aí ele começa a falar sobre vários indivíduos e pastores que a si mesmos se apacentam. Gente que seguiram o caminho de Balaão, movido por ganância. O que é o Evangelho para você, meu irmão? O que é o Evangelho para você? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho liberta o homem da heresia, liberta o homem do fanatismo, liberta o homem da tradição dos homens e da religiosidade. O Evangelho é as palavras de Jesus, o jugo suave e o fardo leve. O Evangelho é que está tudo pago, tudo consumado e que de graça Deus nos deu a salvação porque Ele nos ama. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é comércio e algo para ninguém enriquecer. Muitos acham que a fé em Cristo é fonte de lucro. Leia a primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 11. Acha que é fonte de lucro, é fonte para enriquecer. A gente tem que falar contra esse pessoal, contra falsos profetas. Isso é o Evangelho. E é isso que eu vou sempre pregar. Eu não falei aqui sobre, nessa série do estudo do dízimo, sobre Hebreus capítulo 7, que fala ali sobre o sacerdócio de Cristo, que é maior do que o de Melquisedeque, que Jesus veio na linha de Melquisedeque, na genealogia dele, e que fala ali sobre o dízimo. Eu não falei porque ali não fala de dízimo em si. Ali não está trazendo a doutrina sobre o dízimo, o escritor aos Hebreus, mas ele está falando sobre o sacerdote de Cristo. E ele, quando fala o dízimo, ele está se tratando de Melquisedeque. Ele fala: olha, não é de admirar que Abraão, Melquisedeque, o qual o nosso patriarca Abraão deu o dízimo, mas o assunto não é dízimo. Eu também não citei Atos 5, que usam Ananias e Safira, dizem que ele morreu porque não deu dízimo, ou a oferta de Caim e Abel, ou aquele versículo em Mateus que Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Usam isso para dizer que ele está dizendo deu dízimo. Eu não citei porque isso é uma tamanha ignorância quem prega isso. Se alguém não serve a Cristo, não quer buscar conhecimento das Escrituras e se deixar levar por isso, ele está sendo enganado porque quer. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo que se alguém prega o dízimo na sua igreja, como a lei de Moisés, eu não quero dizer que essa pessoa é um falso profeta, que ele está ali de engano. Não conheço o coração. Eu creio que existem muitas pessoas boas, que têm um coração bom, mas que foi enganado com essa tradição e pregam achando que é um mandamento de Deus. E acham que é correto isso. E é por isso que eu estou trazendo esses estudos, para que eles aprendam a verdade como muitos aprendem. O falso profeta, o mentiroso é aquele que conhece a verdade e mesmo assim continua pregando, como muitos líderes que eu conheço que falam para mim que o dízimo não tem no Novo Testamento, que foi da lei, foi abolido. Só que mesmo assim eles vão continuar pregando. Eles dizem para mim, muitos, e Deus é testemunha disso. Agora muitas pessoas pregam o dízimo e erros, mas são repetidores de informações ou são ainda leigos e não teve tempo de analisar com calma. Então não estou dizendo que todo mundo que prega isso é um falso profeta. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Se você não entendeu, assista várias vezes esses vídeos. Se você discordar de alguma coisa, mande recado para a gente, para o nosso e-mail ou Orkut, que é seguir a razão, é seguir a Jesus, @hotmail.com, e analise tudo isso com calma. Se tiver a razão, siga, porque seguir a razão
é seguir a Jesus.